Oi pessoal, terça-feira, 23 de junho, começa agora mais uma edição do Câmara Notícias, o programa da Câmara Municipal de Barra Bonita, com aquilo que foi assunto na sessão de ontem à noite. E a gente começa o programa com a fala da vereadora Poliana Quirino, que apresentou requerimento que pede informações sobre as cestas básicas fornecidas pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social aqui da nossa cidade. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos acompanham nesta casa e a todos que nos assistem pela internet. Presidente, a gente fez esse requerimento para entender melhor a situação, porque nós estamos recebendo muito pedido de pessoas que precisam da cesta básica e precisa fazer o seu cadastro e esperar para o próximo mês. Fora isso, na semana passada, tem o grupo dos homens, o grupo das mulheres e o grupo das gestantes, né? E, ao final das palestras que tem ali do CRAS, que eles assistem e tudo mais, eles saem dali com a sua cesta do mês. E que, infelizmente, não foi dado a cesta e que muitas famílias estão desesperadas, sem saber quando é que vão vir essas cestas. Hoje, em contato com o CRAS de manhã, elas me disseram o seguinte, que as cestas estão em processo de licitação, né? E que assim que definir um novo fornecedor, que eles vão fazer os pedidos e iniciar as entregas. Mas a gente sabe que a licitação demora. Essas pessoas já precisam passar por seus cadastros, sabemos o quanto é rigoroso, e agora a gente se depara com mais essa situação. Primeiramente, eu quero me solidarizar com todas as assistentes sociais que fazem um trabalho brilhante no desenvolvimento social da nossa cidade e que fazem o seu trabalho com excelência. E que também sofrem em dobro, né? Que precisam conhecer a realidade das famílias, dialogar com essas famílias e ter que dar a notícia de que não vamos ter cesta básica. Né? Isso é muito difícil. Ano passado já passamos por essa situação. Nós gostaríamos de estar tranquilas também, reivindicando coisas ao prefeito. Nós não gostaríamos de estar aqui toda segunda-feira falando sobre assuntos que são primordiais para a nossa cidade. Desenvolvimento social é um tema muito importante. É segurança alimentar dessas famílias, segurança social, né? É uma das pastas mais importantes da nossa cidade. O que a gente pede é respeito com a população e com as servidoras que trabalham nesse lugar. A gente precisa também pensar em outras políticas públicas para garantir a segurança alimentar, como cozinhas comunitárias, Casa da Sopa novamente, um restaurante popular, hortas comunitárias, banco de alimentos e etc. Esse requerimento está um pouco extenso para a gente entender um pouco melhor da situação dessas pessoas que dependem do CRAS, dependem das cestas básicas e que precisam aguardar para pegar um número para serem atendidos. E também na situação da cesta básica, porque as pessoas vêm falar, esse mês não tem a cesta básica e elas disseram que não vai entregar nem esse mês e nem o mês que vem. O que eu vou responder para as pessoas? E o mais triste de tudo isso, né, é que a maioria das pessoas que veio falar comigo me disseram que tinha um senhor ali, de 80 anos, que é aposentado com um salário mínimo, que paga seu aluguel, água e força, e saiu dali desesperado porque não tinha arroz para cozinhar mais. Então, o que a gente está discutindo aqui é comida, são itens básicos, são cestas básicas para as famílias que dependem de segurança social da nossa cidade. Só isso e muito obrigada. O vereador Claudeci Pascoal usou a tribuna para falar sobre seu requerimento que pede informações sobre as plaquinhas perpétuas do cemitério municipal. Senhor presidente, nobres colegas e mais presentes, um requerimento simples de pedido de informações ao senhor prefeito. Foi postado, o Jean está até presente, foi postado na internet uma reclamação que ele não estava tendo esse tipo de informações. Ele relatou para mim que procurou o senhor prefeito, o vice-prefeito, e não obteve nenhum tipo de resposta ou atendimento nesse sentido. As placas, elas já foram pagas até, e não está sendo entregue. É um requerimento que temos que saber por que não foram entregues ainda. E tem relatos aí de até 1 ano essas plaquinhas que identificam os túmulos no cemitério.
Tem um relato aqui da Jéssica Rodrigues, que eu vou ler para os senhores. Antes de vir comentar, quero dizer que fique bem claro a questão de baixar o aplicativo. O senhor prefeito ele fez um vídeo que existe um aplicativo no cemitério para localização. Mas o conteúdo do requerimento não é esse, né? O conteúdo do requerimento é saber por que ainda não foi entregue. Tem relatos que foram pagas, tem relatos de 4 meses, 1 ano. E continuando o relato da Jéssica, na questão de baixar o aplicativo e verificar o seu funcionamento. Pois tem algumas questões que, inclusive, já procurei a prefeitura, Jéssica falando, né, pessoalmente. E todas as vezes obtive sempre a mesma resposta. Vamos lá. Minha questão principal é por que as plaquinhas da numeração perpétua não estão sendo disponibilizadas às famílias, visto que as taxas dos sepultamentos devem ser pagas até em 30 dias. Paga antes para depois receber as plaquinhas. Né? E referente ao aplicativo que eu baixei, ela está falando do aplicativo que o senhor prefeito falou num vídeo. Eu mesmo fiz uma busca com o nome de um parente meu que faleceu há 1 ano e 3 meses, simplesmente não apareceu no aplicativo onde ficava o túmulo ou o nome da pessoa. Você sabendo informar, depois ela relata mais alguma coisa. Eu quero dizer a todos, principalmente a população barrabunitense, que esse vereador nunca vai deixar de atender o munícipe que fizer um pedido, ainda mais quando não foi atendido pela municipalidade. Então, eu sempre vou fazer da voz à população, ao povo dessa cidade. Eu quero transmitir o vídeo do Jefferson para que todos os vereadores que não viu ainda, para ver. Passa para Gabriel. Jefferson, bom dia, pessoal. Meu nome é Jean. Falar a verdade para vocês, não tenho felicidade nenhuma de estar colocando minha cara aqui para falar sobre um assunto que, na minha opinião, é muito chato. O descaso que acontece. Há um pouco mais de 1 ano, enterrei minha mãe, né? Aí houve algumas coisas que estão sendo resolvidas na justiça, que assim que for resolvido, eu venho aqui para falar, porque a população tem que estar sabendo do que acontece, porque como que eu vou falar para vocês? É de caso público, a população tem que estar sabendo. Desculpa eu estar um pouco nervoso, mas quando minha mãe faleceu, eu fui até a prefeitura, né, para pagar a taxa do sepultamento, que é onde vai fazer a plaquinha, isso tudo. E o que acontece? Para mim lá foi falado para mim que assim que a placa ficasse pronta, ia automaticamente para o setor lá do cemitério. E ontem eu fui lá no túmulo onde minha mãe foi enterrada, junto com meu pai lá, e cheguei lá e vi só a plaquinha que está o meu pai, né? A plaquinha do meu pai. Achei estranho. Resolvi hoje de manhã ir até a prefeitura e perguntar, né? Aí quando cheguei lá, fui atendido, não foi mal atendido, não posso falar que foi mal atendido, mas eu questionei porque eu falei, foi falado uma coisa para mim e não aconteceu. Aí ele falou que nunca foi dessa maneira que eu falei, achei estranho, porque foi falado. E ele falou assim para mim que tá demorando mesmo, tá demorando, porque eles compram por lote de plaquinha. Assim, normalmente eram 6 meses, mas tá chegando quase 2 anos já de espera, porque eles compram por lote. Agora eu pergunto, o que eu tenho a ver com lote? Aí o que acontece? Fica sem plaquinha lá, e aí? Onde está o erro? Então, estou bem indignado. Eu gostaria de aqui deixar publicamente, quem puder compartilhar, compartilhe aí. Porque eu acho que está acontecendo alguma coisa que não está certo aí. Porque 1 ano já, pouco mais de 1 ano, mas tem gente esperando aí quase 2 da plaquinha, para poder levar lá. Sendo que para mim foi falado que ia direto. Mas tudo bem, vamos lá. Eu gostaria aí de falar para vocês que eu gostaria que esse vídeo chegasse
não a 1 ou 2, 3 vereadores, a todos. Providências têm que ser tomadas, porque é uma vergonha inadmissível isso. Das coisas que acontecem ali no setor do cemitério, e eu vi que não é só lá do cemitério, administrativamente também, se for falar, é o que está acontecendo. Então eu gostaria que chegasse a todos os vereadores, independente de quem seja, todos, vocês têm a obrigação, eu não estou pedindo, eu estou exigindo providências, porque eu preciso saber de como funciona. A taxa foi paga, certo? Há mais de um ano. E não é justo ficar mais de um ano esperando, porque tem que comprar lote. Eu não tenho nada a ver com lote. Não tem nada a ver. Por isso que está essa bagunça lá. Está essa bagunça aí. Por quê? Porque vocês não fazem o serviço como é para ser feito. Agora, para mim, falaram uma coisa. Há um pouco mais de um ano atrás. Agora, chega lá é diferente. Eu já esperava, achando que já estava tudo certo e não estava. E foi falado para mim hoje que sempre foi assim, que vai lá e pega. Só que realmente está em atraso, e não é um atraso pequeno, é um atraso grande, porque se faz quase 2 anos, tá errado isso, né? Eu acho que tá errado, porque, fala a verdade, entrou o dinheiro, a taxa foi paga. E aí, como fica a prefeitura? Como fica? Eu quero saber, todos os vereadores de Barra Bonita, eu não estou pedindo para você um favor. É obrigação. Obrigação dos vereadores. Qual é? Fiscalizar. Não ficar puxando o saco de... Pronto, todos os vereadores ouviram o Jean. Peço o voto favorável do requerimento para a gente termos essas respostas mais precisas. O que está acontecendo com essa compra aí. Obrigado. Luiz Fregolente subiu à tribuna para também comentar o requerimento do colega. Boa noite, presidente, demais colegas, público presente, internautas. Primeiramente, a taxa que é recolhida, é importante ser colocado a público, ela é uma taxa referente ao custo do sepultamento. Lá na taxa, se vocês, quem tem o comprovante, pode ver. Eu enterrei um irmão meu, fez 1 ano ontem, por sinal. A taxa que você recolhe lá é a taxa referente ao sepultamento, não é a taxa referente placa. Uma coisa não tem a ver com a outra. A placa realmente era utilizada, era padrão, e com esse aplicativo agora, por último, que foi criado, faz com que você chegue ao túmulo, chegue ao local onde você tem o seu parente sepultado, automaticamente pelo aplicativo, né? É uma evolução, uma modificação que teve dispensando, porque as plaquetas não são números sequenciais. Você vai chegar lá, você vai ter uma número 3 aqui, outra número 50 do lado, outra número 60 do outro lado. Elas não são com a finalidade de você localizar o túmulo. Infelizmente é assim. Então, o aplicativo te leva até o túmulo. Se bem que a gente, no caso do vídeo ali, é a mãe dele, você nunca vai deixar de saber onde sua mãe está sepultada, ou seu parente qualquer, jamais você vai ter dificuldade para localizar seu ente querido que está sepultado ali. A plaqueta não é para isso, não serve para isso, né? Então, a palavra, vereador, por favor. Pois não. Concede a palavra? Essa plaquinha é de controle da prefeitura, então? Não é de controle do proprietário do túmulo, é de controle da prefeitura. Controle da prefeitura, exatamente. E tem um vídeo, aproveitando que o prefeito fez esses dias atrás, acho que semana passada, sobre o assunto, então eu pedi para o Gabriel também aproveitar por o vídeo lá. Mas era só isso. Obrigado. O presidente da Casa, Jairo Mesquiato, também comentou o requerimento de Claudecer. Está rejeitado também o requerimento com os votos contrários do vereador Rodrigo Girardelli Maldonado, Marquinhos Moraes. Eu queria que a casa registrasse o nome do cidadão que acabou de desacatar essa casa, por favor. Deixar em ata. Luiz Fregolento, Cássia Bispo de Almeida, Adriano Testa e também o vereador Alexandre. Ele perdeu a oportunidade que eu queria estar explicando para ele
quando ele fez essa live, eu fui um dos vereadores que primeiro apreciei essa live e fui conversar com o senhor prefeito municipal no mesmo dia. Até comentei com o vereador Alexandre, que estava embaixo na garagem. Eu acho que ele tem a razão dele, eu acho que sempre quem tem algum ente lá na situação, no cemitério, que quer fazer de tudo para que seja do jeito que quer, mas as coisas às vezes não acontecem, né? E o prefeito ficou muito assim, chateado com a situação também. Ele ligou para a pessoa responsável para que tomasse as medidas urgentes para que comprasse essa plaquinha que o menino estava requisitando, né? Então eu acho que já está para se fazer a compra e resolver o problema, tá? Eu queria até passar para ele, mas eu perdi a oportunidade de ouvir, né? Infelizmente as coisas estão acontecendo de maneira que é tudo do jeito que quer, na hora que quer, e as coisas não é assim que se faz, entendeu? Mas eu posso garantir que já está tomando as providências para que seja adquiridas as plaquinhas e oferecida, né, às pessoas que estão em atraso com essa situação. E a vereadora Cássia Bispo de Almeida apresentou moção de apelo para melhorias em obras que fica na rua Silvio Sestari, no Sonho Nosso. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Eu coloquei essa moção por conta, eu estou sendo muito procurada, que lá na rua Silvio Sestari foi feito uma obra que precisava muito por conta que havia toda a chuva que acontecia, entrava água nas casas das pessoas que moravam mais abaixo, né? Só que eles não entregaram ainda a obra completa e ficou lá parado. Já foi feita a obra, passaram a parte do cimento e tá lá. Então os moradores estão reclamando para poder terminar essa obra, né? Já foi terminado, só passar a massa asfáltica agora. Então eu queria que essa moção para o prefeito poder estar encaminhando para a empresa que está prestando essa obra, né? Parece que foi uma obra que foi ganha judicialmente, né? Mas que elas terminem de estar fazendo esse asfalto ali para a população, no qual está atrapalhando. Esses dias já teve queda já de gente com a moto. Então, acho que é muito necessário o prefeito estar entrando em contato com essa empresa para poder estar terminando essa obra. Só isso, senhor presidente. Obrigada. E esses foram alguns dos assuntos apresentados na sessão de ontem da Câmara de Barra Bonita. Mais informações você tem aqui em nosso site, no Facebook e também no YouTube. Até semana que vem, gente. Tchau!